No Momento ABEA de hoje, nós vamos conhecer uma técnica diferente de construção civil. Eu vou conversar com a arquiteta da obra, a Lúcia, que vai explicar um pouquinho pra gente. Aliás, gente, muito interessante essa técnica que vem dominando o mundo. E aqui no Brasil também tem muitos adeptos já, né? Sim, é uma solução construtiva nova no Brasil, que entrou fortemente assim, há uns 15 anos, né? É o método construtivo que mais cresce. E a primeira casa em Barretos que a gente está fazendo no Light Steel Frame, também conhecido como Steel Frame, né? Que é uma estrutura toda montada em aço, né? E depois que é feito o fechamento dela, ninguém imagina o que tem por dentro da... Fica parecendo uma casa convencional. Fica parecendo uma casa convencional, né? O que muda de técnica construtiva, a rapidez, sim, né, do método, a perda de material, que é muito baixa, né? Essa questão de arquitetura sustentável que a gente procura cada vez mais, né? Não te dá muito entulho de obra. Uma obra limpa, né? Uma obra limpa e seca, né? No caso dessa residência, inclusive a parte superior vai ser toda fechada em placa cimentícia aparente. Uma placa que a gente está importando de Portugal, que também é novidade. Já foi usada em algumas obras de grande porte em São Paulo e a primeira vez que está sendo usada no interior vai ser nessa casa também. É uma placa bem interessante também. Você falou que é essa primeira casa de Barretos nesse sistema. Exatamente, a primeira casa nesse sistema. Essa casa, a princípio, ela foi pensada numa alvenaria convencional. Tá. Né? Eu apresentei o projeto para a cliente, né? Ela já tinha bem resolvido na cabeça o que ela queria, né? Foi me mandando várias imagens das casas que ela gostava, tudo. Quando eu entreguei o projeto para ela e dei o prazo, ela só falou, olha, não quero ficar 2 anos em obra. Não posso esperar 2 anos. Não posso ficar 2 anos em obra. E aí foi quando eu falei, bem, então a gente vai ter que descobrir um método construtivo que atenda né, esse prazo seu, né? A gente poderia ter feito ela numa estrutura metálica pesada, né, um fechamento em alvenaria, mas também seria mais rápido, mais lento também, em comparação ao steel. E aí a gente acabou optando por esse método construtivo pela agilidade e pela questão também sustentável da obra. Que essa cliente, ela fez questão, né? A gente está usando energia fotovoltaica, a gente vai usar a captação de água de chuva, iluminação de LED na casa toda. A madeira que vai revestir o piso é uma madeira que os proprietários já tinham né, em estoque. A gente tem umas toras de madeira que a gente vai abrir e fazer esse piso de demolição. O tijolinho que a gente vai revestir a parte do pavimento térreo, eles também já tinham de uma área que foi demolida na fazenda. A gente vai usar esse tijolo para fazer. Então assim, já está tentando assim diminuir os custos de uma obra, que isso é muito importante para o cliente, né? Sim. E reaproveitar o material, né? E usar a menor quantidade possível de material tóxico, como assim, tinta. Então a gente vai ter poucas áreas de pintura na casa, né? Essa placa que a gente vai usar, ela serve como uma fachada ventilada, ela tem uma proteção térmica muito melhor do que o que a gente está acostumado hoje aqui. No convencional. No convencional, né? Então foram essas questões que a gente levou em conta na hora de tomar a decisão, né? E o detalhe, né, de ter essa questão de ter uma casa que diminui o custo, né, para o cliente, né? E ela é totalmente reciclável. Se um dia o cara quiser desmontar essa casa, ela é toda em aço, né? Esse aço você recicla totalmente, né? Então essa é uma questão. Vai ficar pronta muito mais rápido. Vai ficar pronta super rápido. Assim, qual que é a previsão de terminar? Olha, em 6 meses a gente tem essa estrutura toda montada. Mas para dar acabamento, para fazer tudo? Então, para dar acabamento, aí a gente fica um pouco na dependência do pessoal que entra com acabamento, né? Mas a gente está contando assim uns 8 meses, mais ou menos, de
Olha só, de 2 meses para 8 meses. 360 metros quadrados de área construída. De área construída. A gente está 1 mês de obra e já está terminando a montagem quase do esqueleto, né? Que bacana, né? E até a estrutura, né? Até a parte a parte de baixo, ela não precisa ser tão rígida, tão rigorosa quanto uma casa de alvenaria comum. Ela é mais leve. Né? Eu falo a fundação. A fundação. Então, no caso dessa casa, por exemplo, a gente teve uma área de aterro grande. Tá. Então, a gente fez uma fundação mais reforçada por causa disso. E por causa do solo. Tá, mas porque foi necessário. A gente não tinha um solo instável estável nesse terreno. A gente teve que fazer uma fundação. Não uma fundação que se fosse uma casa de alvenaria, né? Mas é uma fundação um pouco mais reforçada por conta dessas questões, que a gente tem que fazer um estudo de solo antes de subir com a casa, né? Então, assim, essa é uma questão importante também no custo da fundação, cai bastante. Olha, muito bacana, muito interessante, viu? Muito interessante mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E a gente vai continuar conhecendo a obra, vamos conhecer também o engenheiro da obra e o engenheiro eletricista da obra, porque a gente vai ver a obra e aí, como que funciona tudo isso? Fica por aí. Bom, o Rodolfo é o engenheiro eletricista da obra e vai explicar pra gente um pouquinho, porque a gente está vendo toda essa estrutura metálica, aí fica aquela dúvida, e aí, como que fica a parte elétrica? Né? Fala pra gente. Na parte elétrica, a característica da obra é que ela tem uma visão um pouco mais comercial e industrial do que a residencial básica que a gente está acostumado. Por que você diz isso? Pelo fato de não existir a laje em si, onde a tubulação é embutida na laje, no caso aqui a tubulação toda é distribuída em ferro galvanizado, em perfilado, em eletrocalhas. Facilita? Facilita a montagem, é mais rápida, facilita a manutenção, é um sistema um pouco mais acessível nos pontos que você necessita modificar. E facilita também depois a manutenção durante a execução de alguma alteração na obra, alguma coisa mais fácil de fazer. Agora, a parte elétrica você faz antes de começar a fechar as paredes ou não? Isso, basicamente a estrutura é montada primeiro, que é essa fase que está sendo feita agora. Aí faz toda a parte de distribuição elétrica, né, e depois faz o fechamento das paredes e assim por diante, que seria o fechamento do acabamento da elétrica em si. Rodolfo, a gente percebe, né, que a modernidade, é o futuro, é uma tendência, né? É uma tendência. É uma tendência. Eu tive o ano passado nos Estados Unidos e lá é comum ter obra desse tipo, assim, as instalações são feitas todas elas mais ou menos nesse tipo, né? Tem algumas variações de tipo de estrutura, mas é a mesma pré-montagem que é feita aqui, não tem diferença nenhuma não. Porque é tudo muito mais rápido, né? E como a gente fala, né? Uma construção limpa, inclusive na parte de instalações elétricas. Isso, ela é bem mais tranquila de ser feita. A nossa grande dificuldade hoje é que nós precisamos de uma mão de obra especializada, então, que não é uma mão de obra um pouco mais qualificada para fazer esse tipo de montagem, né? Sim. Mas fora isso, é bem mais tranquilo de ser feito, mais rápido de ser feito, né? Mais prático. Você acha que falta, por exemplo, treinamento de equipes, curso para equipes, para trabalhar com isso na parte de elétrica? O nosso problema é cultural, né? Os nossos eletricistas básicos, eles não são formados, né? Eles são formados na mão de obra normal, da própria formação profissional, né? Eles não têm um curso especializado sobre isso. Então, precisa ter uma reciclagem, às vezes participar de alguma estrutura um pouquinho diferente, aprender como é que é feito. E depois que você aprende isso aqui, fica muito mais fácil de fazer assim do que fazer da outra maneira. Não quer trabalhar mais com alvenaria comum? Tranquilo, muito mais fácil de ser feito. Não tem que recortar a parede, não tem que ficar rasgando, é muito mais tranquilo de montar. Já fica até uma dica aí, né, para os eletricistas, já começar a procurar cursos, né, voltado para esse tipo de construção, porque isso daí é o futuro. Isso, e no caso dessa residência tem todos os complementos, assim, por exemplo, vai ter energia alternativa, vai ter fotovoltaico instalado, tem uma parte de automação nas esquadrias dos quartos, então tem todo um sistema atual de instalação. Diferenciado. O que você acha dessa obra? Eu acho muito boa, acho que ela está muito bem projetada, muito bem definida, está sendo bem construída. Acho que é um bom currículo. Você já tinha trabalhado com esse tipo de obra ou não? Sim, já tinha trabalhado com steel frame. E já tinha trabalhado com instalações prediais comerciais, em shoppings, que tem uma característica próxima parecido. disso. Isso.
Então você recomenda? Eu recomendo. Bom, pelo que a gente está vendo aqui, até eu recomendo, né? Se fosse para eu construir uma casa hoje, não ia pensar duas vezes. Seria mais barato, mais rápido, sem tanto trabalho, mais limpo, gente, não tem nem o que pensar, né? Bom, e a gente vai conhecer agora o engenheiro da obra, andar um pouquinho pela obra para mostrar para você. Bom, você deve estar curioso para saber como é feita essa casa. Quem vai explicar para a gente é o Riberto, que é o engenheiro civil e também, né, acho que é legal a gente falar, proprietário da empresa que faz basicamente tudo. Então explica para a gente como funciona isso. Olá, tudo bom? Nós trabalhamos com steel frame, né? Então nós temos o nosso setor de projetos estruturais. A gente faz todo o dimensionamento dos perfis leve do steel frame e também o dimensionamento dos perfis pesados, que são o aço convencional. Então, com base no projeto arquitetônico que nós recebemos, nós convertemos ele para o sistema construtivo, desenvolvendo a estrutura da obra. Com isso pronto, o nosso software, ele solta cada parede, ele chama de painel. Ele dá uma lista desses painéis para nós, que ela é fabricada em Bebedouro, cada painel é fabricado em Bebedouro. Aqui do lado. Aqui do lado, né, a 50 quilômetros. E enquanto isso, aqui em Barretos é feita a fundação da edificação. Nesta fundação, neste caso, devido às características deste terreno, nós optamos fazer broca, viga baldrame e depois um contrapiso em cima reforçado. Em cima desse contrapiso que nós começamos a fazer as instalações dos painéis, que são esses painéis que vocês estão vendo. Neste caso, nesse momento da obra, já estamos com os painéis do térreo praticamente todos prontos, faltam apenas 3 painéis. Estamos com mais de 50% da parte de cima pronta, da estrutura de aço. Tudo muito rápido. Tudo bastante rápido. Esses painéis, eles vêm prontos lá de Bebedouro. Então isso facilita muito, aumenta muito a velocidade e a produtividade da obra. Você falou que cada um tem sua identidade, né? Isso. Aqui cada painel desse, você vê aqui que o pessoal, eles escrevem aqui, né, os códigos. Então cada painel desse, ele tem um código próprio. Esse código é desenvolvido em Bebedouro. E aí, aqui na obra eles têm um projeto que identifica a posição exata de cada painel desse. Com a posição exata, você coloca o painel naquela posição e vai formando a casa. Então nós usamos as medidas dos nossos projetos mais para conferir do que mesmo para levantar paredes. Isso facilita muito o projeto arquitetônico, porque desta forma, as medidas de esquadrias, de porta, de janela, acaba seguindo o projeto arquitetônico. Então você não precisa definir na obra vários detalhes, você acaba trazendo para projeto, valorizando o profissional de arquitetura. Depois que tiver tudo pronto, o que vai ser colocado nessas paredes? Ok. Externamente, nós temos 2 casos para essa edificação. No pavimento térreo, nós aplicaremos OSB, que é uma chapa de madeira própria, ela recebe uma resina fenólica, que confere a ela algumas propriedades estruturais e também contra insetos, cupim, né? Então, primeiro a gente faz a aplicação desse painel de OSB e em cima dele a placa cimentícia. E sobre a placa cimentícia, em todo o pavimento térreo, nós vamos aplicar tijolinho aparente. Tá. No pavimento Pra dar superior, beleza, um final. Exatamente, já é o acabamento final da edificação. Já é estética. E no pavimento superior e no telhado, nós iremos aplicar também a OSB e sobre a OSB nós iremos aplicar uma placa cimentícia, que é uma placa europeia, fabricada na Europa, sob todas as normas europeias, e ela chama-se Viroc, é da marca Viroc. Nós somos autorizados dessa empresa, nós tivemos que passar por treinamentos para trabalhar com eles, e essas placas vão aparente, elas já são prontas. Então essa casa aqui ela tem uma característica que ela não vai ser pintada por fora, então ela não tem desgaste da tinta. A durabilidade dos materiais externos é muito superior a qualquer outra edificação. Aí depois você tem algo que você vai colocar no meio. Exato. Né, para dar para a questão de acústica e também de calor e tudo mais. Exato. Nós fazemos a aplicação do material denominado lã de rocha. Né? São painéis de lã de rocha que eles conferem a propriedade térmica e acústica, o melhor desempenho térmico e acústico da edificação. Então ele contribui para que o calor externo da edificação não aqueça os ambientes, né? É o mesmo material que é usado nas caldeiras de usina de açúcar e álcool, em tubulação de vapor de usinas, é usado o mesmo material para proteger. E esse material também ele reduz o som externo para que não entre na edificação. Então ele confere um desempenho térmico-acústico superior à alvenaria. E aí por dentro vem outro acabamento, né, que inclusive depois, se o cliente quiser, dá para pôr papel de parede. Papel de parede, textura, no caso de áreas molhadas,
no piso porcelanato, na parede cerâmica. Quer dizer, a pessoa tem a liberdade, É a mesma, né? A mesma coisa. mesmo acabamento de uma casa convencional, assim, é o mesmo tipo de acabamento. Só que uma velocidade muito maior. Muito maior. Muito Nosso mais cronograma para rápido. essa edificação, né, é que ela seja concluída em torno de 8 meses de obra. Uma obra parecida em alvenaria seria em torno de 2 a 3 anos de edificação. Sim. Então reduz bastante o cronograma da obra, o tempo de execução. Se eu quisesse fazer os muros da casa, Também pode Posso? fazer os muros também com o sistema construtivo, da mesma forma que se faz a parede externa, e a gente vai aplicar a placa cimentícia das duas faces, né? Ah. Que também ganha-se bastante velocidade. nossa, que bacana. E aqui a gente tem, inclusive, né, toda a estrutura já montada, né? Um projeto, né, já mostrando como que vai ficar essa estrutura, né, aqui nessa casa, depois de tudo pronto. E isso, né, seria o esqueleto da casa. Esse aqui é uma imagem do projeto estrutural. Nosso software ele é 3D, então a gente consegue fazer análise estrutural de todos os elementos em 3D, isso facilita bastante. E a gente usa também para poder explicar para o pessoal da obra, para os montadores. Isso faz com que o pessoal de obra, o pessoal de montagem, entenda melhor o projeto. Sim. E tenha menos dúvidas no canteiro de obra. Agora, uma pergunta, né, que não tem como deixar de fazer. Você precisa ter uma equipe treinada para trabalhar só com isso. Sim, nós temos uma equipe treinada, eles estão há bastantes anos conosco, né? Nós, no início, começamos nesse sistema construtivo treinando equipes, então sempre tivemos um departamento de consultoria, sempre teve um departamento de treinamentos, então nós realizamos o treinamento da nossa própria equipe. E eles já estão há bastante tempo para poder ganhar o conhecimento de leitura do projeto estrutural, o conhecimento de como realizar os encaixes, a forma correta de usar os equipamentos, para que a obra saia no prumo, no esquadro e na maior qualidade possível. Muito bem, bacana, parabéns para vocês. Olha, acho que foi muito legal para a gente conhecer, né, essa novidade aqui na nossa cidade, que não é uma novidade no mundo, mas, né, para nós aqui, e que vale a pena, né? Eu gostei muito, espero que você tenha gostado também. Muito obrigada, muito obrigada. E olha, a gente vai ficando por aqui com o Momento Abéia, mas não se esqueça, a gente volta na próxima semana. Até lá!